Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre complicações neurológicas na doença falciforme. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, tá? É um assunto que eu nunca abordei aqui ainda e eu fui pesquisar para trazer para vocês porque é muito importante. Infelizmente, na doença falciforme, nós podemos ter complicações neurológicas. E assim, existe um exame que é muito importante e às vezes as pessoas não sabem, que é o Doppler transcraniano, que se faz e precisa do acompanhamento com o neurologista para saber. Esse exame, né, a portaria do SUS, ele é indicado de entre 2 e 16 anos para ser feito pelo SUS e para ter esse acompanhamento, porque é nessa idade que é o risco maior de ter algum problema. Mas assim, durante a vida inteira a gente tem esse risco aumentado, infelizmente, eu não sei se vocês já sabiam, de ter AVCs, né? E de ter AVE, que é o acidente vascular encefálico. E entre algumas outras complicações, infelizmente, né? E assim, às vezes a gente não sabe, né? Não imagina. Então é importante a gente trazer isso aqui. Fale com o seu hematologista, né? Principalmente os pais aí com crianças pequenas. É importante ter essa avaliação para prevenir. A doença falciforme ela pode ser silenciosa em alguns casos, por isso precisa o acompanhamento. Mesmo que você tá bem, tá achando que não tá tendo crise, não tá tendo nada, mas às vezes você pode ter alguma complicação silenciosa que precisa ter esse acompanhamento. Também não precisa entrar em neura, né? É só você na consulta com o hematologista falar, precisa fazer o exame, como que vai ser? Nessa idade é necessário esse exame. Infelizmente não é em todos os lugares que se consegue fazer, né? Um exame mais caro, mas precisa fazer. E assim, além dessas complicações, a gente precisa saber que tem complicações que não são diagnosticadas, assim, só com exames mais complexos ou com testes, assim, talvez de QI, que não, às vezes não é necessário, que são, assim, infartos silenciosos, né? Eu tenho doença falciforme e acho, assim, que nós temos um pouco de dificuldade de aprendizagem, aquela dificuldade leve de entendimento. E não é assim, esse vídeo é até para os pais, pessoas que convivem, saber e não cobrar, não chamar a pessoa de lerda, não ter aquele preconceito, porque assim, a anemia falciforme, ela complica assim o corpo inteiro, porque tá no sangue, né? Pensa comigo. E se o sangue tem vasoclusões, né, no cérebro e tudo mais, pode ter uma dificuldade desse pensamento, né, da inteligência não, todos nós somos inteligentes e tudo mais, mas assim, em relacionado ao pensamento, um pouco mais de dificuldade de concentração, eu tenho, né, então por isso que eu venho aqui falar com vocês, nós temos que reconhecer aquilo que a gente tem, assim, às vezes uma dificuldade de concentrar, então isso pega muito principalmente na infância. Então, por isso que eu vim fazer esse vídeo, para os pais serem orientados, né, conversar com os médicos, estimular os seus filhos, né, buscar atividades lúdicas que eles gostem, leitura, pintura, tudo que estimule o pensamento e tudo mais. Porque a gente sabe que a escola em si, ela não é muito preparada para nós que somos um pouco diferentes, assim, que a gente tem dificuldades e especificidades, digamos assim. Porque assim, a gente tem essa dificuldade principalmente por faltar um pouco a aula. A gente às vezes falta por conta das crises, né? Já começa aí. A gente precisa beber muito mais água, então a gente vai mais ao banheiro. Então a escola precisa ter um entendimento da questão da aprendizagem, né? Também a questão das faltas, né, de aula por conta de internação, muito comum. E também a educação física, que é algo bem complicado para a gente. Se o professor e a escola não tiver entendimento, o aluno vai ter dificuldade, que é o meu caso. Sempre tive dificuldade com isso na escola, porque o professor não entende, acha que você está fazendo o corpo mole, principalmente às vezes por você não aparentar que tem a doença fisicamente, né? Parece que eles querem que você manque, ou às vezes que tem algo mais visível, assim. Para eles, às vezes, uma cartinha do médico não é suficiente. Aconteceu comigo muitas vezes. Então, cabe à família acompanhar isso de perto. Então, tudo isso, às vezes, ajuda com que o paciente não queira estudar, tenha um pouco de aversão a isso. Além dessa dificuldade que a gente tem, que é silenciosa, os infartos silenciosos. E esse vídeo aqui é mais para você buscar orientação. E assim, relacionados aos AVCs, né, para prevenir, se encontrar alguma alteração no Doppler, o médico vai te orientar. E também, se a hemoglobina estiver muito abaixo, ele vai achar um tratamento para que diminua esses riscos, que são transfusões, né, regulares, a hidroxureia, um tratamento mais de perto com o médico, para ele acompanhando como que está essa oxigenação do corpo, que tem que estar melhor para prevenir esses eventos que são muito graves e pode deixar sequelas.
E também a gente tem que ficar atento sobre a falta essa dificuldade de aprendizagem, que eu digo que eu tenho. A dificuldade de percepção, de atenção, a memória. E isso tudo, às vezes, por esses infartos silenciosos que são assintomáticos. São infartos silenciosos cerebrais que são assintomáticos. A gente não tem sintoma deles, mas eles acontecem no cérebro, infelizmente, por conta dessa falta de oxigenação, às vezes uma vasooclusão. Aí você perde um pouco dessa, como se dizer assim, seu 100% de concentração. E assim, a gente tem que reconhecer, né? Assim, às vezes quando você vai ler, você perde um pouco a concentração. Ou às vezes para você pegar uma coisa nova, uma coisa difícil, principalmente com matemática, que eu não tenho muita facilidade, eu vejo que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade para pegar. Mas assim, a gente se esforça, tem paciência e perseverança, a gente consegue, a gente é super capaz. Mas o que eu tô querendo dizer é pra gente reconhecer, entender e ajudar e ter paciência com os pacientes, com as pessoas que têm e principalmente os pais virem lá desde criancinha acompanhando para evitar as percas, né, maiores ou AVCs, né, que infelizmente a gente sabe que acontece e pode deixar sequelas permanentes. Então, só vim trazer esse assunto a mais para vocês, não sei se vocês já sabiam, porque às vezes muitos pacientes chegam e falam assim, eu tô com uma dificuldade e tal. Às vezes a pessoa não sabe que vem da falciforme, que vem da doença, assim, e se considera, acha que é só com ele. E é bom a gente ter esse entendimento, a gente tem essa dificuldade sim, não em todos, assim, mas se você tiver, é da falciforme, entende? E também vale a pena conversar com o seu médico para avaliar. Não é porque eu tô dizendo que eu tenho que todo mundo vai ter, mas é um assunto interessante da gente conversar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido para edificar você, para você aprender algo a mais sobre isso, tá bom? Deixe seu joinha aqui, inscreva-se e comente sua experiência aqui, tá? Até mais!